Como Vivendo em Casa, nós começamos uma nova série que trata de passado, presente e futuro. Hoje, sob o tema Um Presente para o Futuro. Eu, com a autoridade esportiva de quem era conhecido como fiscal de quadra no futebol do ensino médio, fico de queixo caído com o Flamengo, o time de maior torcida do Brasil. E o quanto que ele tenha pensado somente no presente que é imediato. Por um lado, a diretoria insiste em ter os torcedores no estádio. Por outro, foi para a Justiça Comum para adiar o jogo contra o Palmeiras porque a delegação já tinha mais de 40 infectados pela Covid, desde que fizeram a última viagem internacional. Otávio Noronha, presidente do STJD, chamou isso de interesse privado e egoístico do clube. O time que tem a maior folha salarial da história do futebol brasileiro, mais de 20 milhões por mês, é também aquele que se nega a um acordo coletivo de indenização dos familiares das vítimas do incêndio no tal do Ninho do Urubu, mesmo sabendo que os problemas elétricos existiam naquele lugar. Parece uma negação do passado e do futuro. O que interessa, de fato, é o presente imediato. Que diferença daqueles profissionais de saúde que nessa pandemia dão todo o seu presente para que alguns outros tenham um futuro. Quando a gente separa o passado do presente e do futuro, nós vamos ter problemas. Porque esses tempos estão tão entrelaçados que um depende do outro. Quando extinguimos um, é o mesmo que a gente extingue todos. O português Fernando Pessoa se confessou assim num poema: vivo sempre no presente. O futuro não o conheço. O passado já não o tenho. Pesa-me como a possibilidade de tudo, o outro como a realidade de nada. Eu não tenho esperanças nem saudades. Conhecendo o que tem sido a minha vida até hoje, tantas vezes e em tanto o contrário do que eu desejara, que posso presumir da minha vida de amanhã, senão que será o que não presumo, o que eu não quero. Admitindo ou não, atitudes de hoje impactam o nosso futuro, que depende do tipo de vida que a gente escolhe viver, das atitudes inúteis, fúteis ou até aquelas atitudes que são úteis, de se importar-se ou não, de viver com fé ou a própria sorte. O livro de Josué conta a história de uma mulher e da sua fé. Ela é conhecida na Bíblia como a prostituta Raabe. Naquela época, em torno de 1400 anos antes de Cristo, os hebreus já perambulavam pelo deserto por 40 anos, depois de serem libertados do Egito, onde eles eram escravos. Então, iniciaram as investidas de conquista de Jericó, liderados por um homem chamado Josué. Raabe era da família de gente pobre e que trabalhava no campo e que produziam canas de linho, mas ela morava numa casa nos muros da cidade de Jericó. Como mulher e prostituta, ela era bastante marginalizada. Mas Raabe decidiu não ouvir os que justamente menosprezavam ela tanto e acreditou no Deus que havia preparado algo para ela. Josué enviou 2 espiões para sondarem essa terra e eles pernoitaram na casa de Raabe. Talvez foram até lá não por sexo, mas porque era um lugar estratégico para essas intenções de conquista que eles tinham. Como prostituta, Raabe recebia várias outras visitas e tinha informações úteis para
para esses espiões, justamente daqueles homens de Jericó que falavam sobre a política da cidade nessa casa de Raabe. Por décadas, Raabe também ouviu dos relatos do poder desse Deus verdadeiro e de como ele libertou os hebreus da escravidão. Na iminência de uma invasão e, quem sabe, até da sua própria morte, as coisas não eram animadoras para Raabe. Que motivos ela teria para ter esperança ou acreditar que podia ser poupada? Por que esse Deus a quem ela ainda nem conhecia teria piedade dela e da sua família? Apesar da situação desesperadora, Raabe não se desesperou. Além do seu estado e também do seu passado, ela reconheceu que esse Deus aí era diferente. Ao saber sobre os estrangeiros, o rei de Jericó mandou Raabe expulsar esses espiões da cidade. Mas ela os escondeu na eira da sua casa, sob aqueles talos de linho, e despistou os guardas e pediu corajosamente aos espiões que garantissem para ela e também para sua família que fossem salvos com a mesma misericórdia que ela tratou eles, porque ela, afinal de contas, livrou eles da morte. E eles garantiram e disseram: as nossas vidas pelas vidas de vocês. Entenderam muito bem. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, porque, afinal de contas, a casa dela estava no muro da cidade. Ela e todos da sua casa foram poupados. Embora as coisas pareciam impossíveis, Raabe deu a fé como um presente para o futuro. A fé que vem pelo ouvir a mensagem de Deus. E Raabe ouviu daquilo que o Senhor é capaz de fazer e reconheceu o poder desse Deus. E que esse Deus pode agir em todos os lugares, com todas as pessoas. Séculos mais tarde, a fé de Raabe é elogiada e nós lemos assim na Bíblia: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Não importava para Deus o que Raabe tinha ou aquilo que ela não tinha feito no passado. O que importa para Deus é que ela aceitou, ela acreditou que Deus poderia fazer por ela o que ele fez por Israel. Além de ser uma mulher de fé, Raabe foi uma mulher ousada, que desafiou as autoridades daquela época e lutou pelo que ela acreditava. E agiu com compaixão e misericórdia. Mais do que ao seu rei, ela decidiu obedecer àquele que ela começou a acreditar e acreditava que era o verdadeiro Deus. Mesmo que estivesse arriscando a sua própria vida por causa disso. Raabe poderia se achar incapaz para qualquer atitude, mas ela decidiu acreditar num Deus que valorizava ela. E ainda aconteceu algo inimaginável. Ela acabou se casando com um judeu bem destacado chamado Salmão. E da descendência deles nasceu Jesus. A fé em Deus realmente mudou o futuro de Raabe e de toda a sua família. Não uma fé das ideias, mas aquela que é do tipo que entrega o seu futuro a Deus e deixa Ele guiar a sua vida. Não importa o quão sombrias as coisas podiam parecer, e quanto elas podem parecer para você também, você pode dar um presente para o futuro. Pela história de Raabe, vemos que Deus quer nos dar presentes e que depende de nós se nós vamos receber ou não esses presentes. Deus dá a oportunidade
de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Firmemente a Ele. É assim que diz a Bíblia. Raabe saiu da indiferença e ela própria foi um presente. E mais ainda, pessoas podem ser presentes porque Deus nos deu o presente que mais pode impactar o futuro de cada um de nós. Jesus Cristo. Lembre-se da história de Raabe, pois nunca é tarde para tomar uma atitude que vai mudar a sua vida. Aceite em fé o maior presente de Deus e seja um presente para o futuro. Um grande abraço. Ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou, sozinho em oração, ao construir o seu lar. Quebrantado ele abre a em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração, da esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama a sua vida e trocaria pela salvação de sua família. E essa é a herança que deixou. Ele acorda quando ainda está escuro e segue a antiga trilha até chegar no jardim que ele consagrou, sozinho em oração, ao conversar com seu pai. Plantado ele abre sua alma, buscando em Deus descanso encontrar, e a paz que enche o coração, esperança que não vai achar em outro lugar. Nas mãos do Pai derrama sua vida, Ele troca pela salvação de cada membro de sua família. Esta é a herança que deixou, que deixou, que deixou, que deixou. Nas mãos do Pai derrama a sua vida e Ele troca pela salvação de até 1000 gerações de sua família, pois esta é a herança que deixou, pois esta é a herança que deixou. Além de lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho, acessarem o vídeo das crianças e oferecer
um programa aos adolescentes nas sextas-feiras às 17 horas, eu quero convidar vocês para a nossa reunião Zoom todos os domingos, com ênfase na oração, começando às 19h30. Vocês são bem-vindos. Conexão, enlace ou vínculo entre pessoas. Sempre quando eu penso em pequeno grupo, eu penso nesse cuidado, nesse amor um com o outro. A gente se diverte e ri, conversa e podemos contar as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Poder encontrar amigos e encontrar um grupo para ter um momento de compartilhar na semana tem sido muito bom. É um tempo muito especial, né? É um tempo onde a gente está junto com as pessoas, onde a gente conversa. São pessoas muito especiais. União, relação, afinidade, identidade. E esse grupo me ajuda a aprender coisas novas. Através de uma visão cristã. Um lugar acolhedor, onde nós podemos refletir sobre a palavra de Deus. É um ambiente de confiança. Um grupo para a gente poder estudar coisas da vida. Ele serve como uma troca muito boa de experiências, de bênçãos. E também sobre as questões do nosso dia a dia. Pedidos de oração. Sabendo que o que foi falado ali realmente vai ser levado a sério. Você é nosso convidado. Desde o primeiro encontro, nós nos sentimos em casa, em família. Sempre tem aquele lanche gostoso. O momento que a gente passa com as pessoas. Onde as crianças também têm o seu espaço, né? Onde pode estar junto com a família. Se não fosse um pequeno grupo, eu e a minha família estaríamos muito mais à deriva. Venha com a gente, venha entender um pouco mais. Viva essa conexão. Ah, você está aí ainda? Então, deixa eu te dizer, na próxima vez nós vamos falar sobre um presente sem futuro. Até lá!